Como baixar e utilizar a nova versão da tabela Sinap. É o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Presta bastante atenção, não perde nenhum detalhe, assiste esse vídeo aqui até o fim, que eu te garanto que tu não vai te arrepender. Primeira coisa a se fazer é vir aqui no Google, na barra de pesquisa, tu digita Caixa Downloads, dá um Enter, clica aqui no primeiro resultado. Ó, ele vai abrir o site da Caixa na parte dos downloads. Aqui tu vai aceitar os cookies, clica aqui em aceitar cookies, dá um Ctrl F, que é pesquisar, e digita Sinap, dá o Enter. Ó, aqui ele localizou todas as correspondências do Sinap aqui nessa parte do site aqui para nós. Então, nós vamos clicar aqui, ó, Sinap relatórios mensais a partir de 2025. Tu clicando nele, ele já abriu aqui para nós, ó, a nova versão da tabela Sinap para download. Na data da gravação desse vídeo aqui, ele nos disponibilizou a versão desde agosto de 2024 até fevereiro de 2025. São as versões que tem disponíveis aqui do novo formato para nós. Ó. E a questão agora é que ele separa assim, ele separa no formato PDF, do mês de referência e do ano de referência aqui, PDF e formato Excel. Ele não separa mais por estados que nem ele separava antes. Então a separação por estados vai estar dentro aqui desse download. A gente vai ter que saber interpretar os valores depois que nós baixarmos essas tabelas aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso agora. E para exemplificar aqui para vocês, eu vou fazer o download da tabela com a database de referência de dezembro de 2024, que é para a gente poder fazer um comparativo com os valores encontrados no último vídeo que eu lancei aqui no canal. Ele é um vídeo bem completão que eu mostro para vocês como é que a gente faz o orçamento de uma pintura de paredes de alvenaria. Então eu vou deixar o card dele aqui, para quem quiser ver, assiste depois que terminar esse vídeo daqui. E para baixar é muito fácil, é só clicar em cima dele aqui, ó. Eu vou clicar nessa versão aqui do Excel, que é melhor para a gente fazer o nosso comparativo lá daí. Eu vou clicar aqui, ele vai perguntar onde eu quero salvar, eu vou clicar na pastinha aqui dos downloads, salvar. Ó, tá baixando ali. Já baixou, download completo. Daí eu movi ele aqui para nossa área de trabalho, ele vem compactado, eu vou descompactar ele. Ó, aqui nossa pastinha descompactada já. Ele vem essas 4 tabelas aqui dentro dela, dentro da nossa pastinha. Dessas aqui, a mais importante para nós seria essa aqui, ó, Sinap, referência e a database. Vamos abrir ela aqui para dar uma olhadinha. Ó, quando tu abre ela aqui, tu vai te deparar com esse menu aqui. Aí, a partir desse menu, ele te dá essas opções que vai te levar para essas abas aqui embaixo. Ó. Na primeira opção seria pesquisa. Tu clicando aqui, ele te leva para essa primeira aba de busca. Aqui ele te dá as opções de pesquisar. Aqui tu pode selecionar composições ou insumos. Vou selecionar composições aqui, por exemplo. Aqui tu tem que escrever, ó, o que contém que tu quer encontrar na tua pesquisa. Vou pesquisar aqui o servente, por exemplo. Servente. Aí eu vou dar um Enter. Ele tem que retornar os resultados de servente. Ó. Então ele tem essas 4 composições aqui de servente. Ele te dá o código da composição, a nomenclatura aqui, né, descrição, e te dá a unidade de medida dessa composição. Nesse segundo item do menu aqui, ele te dá a lista de insumos não desonerados. Pode clicar nele, ele te leva para essa aba aqui do insumos sem desoneração. Ó. Aqui ele diz que é sem desoneração. Aqui tu pode filtrar os insumos pelo código dele. Ó. Se tu já sabe o código dos insumos, tu clica aqui e filtra. Digita aqui, dá um confirmar ali, faz o filtro, faz a filtragem. Tu pode pesquisar ele também aqui pelo código, pela descrição do insumo. Pode digitar aqui a descrição e fazer essa pesquisa. Aqui ele vai te dar a unidade de medida do teu insumo. E aqui que ele faz a separação por estados. Tem que ver o estado que tu está trabalhando no teu orçamento e fazer essa separação aí. E selecionar os valores corretos. Como eu trabalho no Rio Grande do Sul, eu uso essa coluna aqui, ó. Com estes valores de insumos. Aqui é o valor dele sem desoneração. Insumos sem desoneração. E aqui ele te dá aqui em cima ele te dá os encargos, ó. Te dá o encargo do horista e aqui embaixo o encargo do mensalista, sem desoneração. Aqui no terceiro item do menu ele te dá a lista de insumos desonerados. Ó. A configuração é mais ou menos a mesma daquela outra dos insumos sem desoneração, só que a diferença é que esse aqui ó, é com desoneração. Se estiver trabalhando no orçamento desonerado, tem que usar estes insumos aqui. Filtragem é a mesma coisa, pelo código, tanto pela descrição aqui. Seleciona o estado que você está trabalhando aqui em cima também. Ó.
Aqui, como eu trabalho no Rio Grande do Sul, eu uso os valores desta coluna aqui. Aí tu vai ver o estado que tu está trabalhando no teu orçamento e seleciona. Se estiver usando Santa Catarina, tu seleciona os valores do lado, né? Se tu estiver trabalhando em Santa Catarina, tu vai usar esses valores aqui. Insumos com desoneração de Santa Catarina. E aqui em cima ele te dá os encargos. Ó, em Florianópolis, por exemplo, os encargos sociais do horista, encargos sociais do mensalista, para insumos desonerados, com desoneração. E aqui no quarto item do menu é listagem de insumos sem encargos. Clica ali, ele te leva para essa aba aqui. Que daí é basicamente aquela mesma outra configuração que nós já vimos dos outros insumos, sem desoneração, com desoneração. Só que a diferença é que esse aqui é sem encargos. Se tu estiver trabalhando aí num orçamento sem encargos, que tu tenha que utilizar encargos diferentes do Sinap, tu vai ter que usar esses valores aqui daí, dos insumos sem encargos. Seleciona o estado que está trabalhando aqui em cima, e aí trabalha na coluna do estado que está trabalhando. Se eu for trabalhar no Rio Grande do Sul, por exemplo, vou selecionar esta coluna aqui e usar esses valores quando eu estou trabalhando num orçamento sem encargos para usar encargos diferentes do que o Sinap oferece para nós. Daí utilizamos essa tabela aqui. Insumos sem encargos. E nesse quinto item aqui do nosso menu, ele nos leva direto para a tabela de composições não desonerado. Nos levou direto para a abinha aqui do Excel de composições sem desoneração. Nós podemos ver aqui, ó, sem desoneração, é a mesma coisa que o não desonerado. Então, aqui ele nos dá a data base de referência que nós estamos trabalhando. Neste exemplo aqui é dezembro de 2024. Ó. Aqui nós podemos filtrar tanto pelo código da composição aqui, tu digita o número da composição, se tu já sabe qual que tu quer pesquisar. Por exemplo, aqui, ó, vou digitar esse aqui, 88489, que ela é uma pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes duas demãos, unidade de medida, metro quadrado. Aqui mais para o lado, ele te dá os custos de referência aqui por estado. Você faz a separação por estado, ó, nessas colunas. Como eu trabalho no Rio Grande do Sul, eu vou até lá o RS, vou indo, vai. Chegou aqui, ó, nas colunas do RS. Então, este aqui é o meu valor, é o meu custo unitário para fazer um metro quadrado dessa pintura aqui. Esse custo aqui já é o somatório de materiais e mão de obra. Aqui ele não faz mais a separação de material e mão de obra nessa tabela aqui. Então esse aqui é o custo fechado, é a somatório de tudo, materiais e mão de obra, para fazer um metro quadrado dessa pintura. Outro detalhe importante aqui, que aqui do lado ele te dá os links que te levam direto para o caderno técnico referente a esta composição. Se eu clicar aqui, ele vai me levar direto para o caderno técnico de pinturas internas. Ó, vamos desfazer o filtro aqui. Então, qualquer composição aqui do lado, a princípio é para ter o seu link com o seu caderno técnico. Ó, de acessibilidade, de alvenaria estrutural, vai descendo mais, tem a argamassas aqui, ó, seria o caderno técnico das argamassas. Seria basicamente tu clicar aqui e ele vai te levar direto pro link lá, né, para te fazer o download do caderno técnico. Ó, armação para estruturas, e assim vai. Sexto item do nosso menu é o composições desonerado, a tabela de composições desonerado. Basicamente a mesma estrutura do anterior que nós vimos, que era o sem desoneração, a diferença é que esse aqui é com encargos desonerados, é com desoneração, tá aqui, ó. Data base de referência aqui, dezembro de 2024. Aqui tu pode fazer a filtragem também, tanto pelo código aqui, como pela descrição aqui do item, da composição. Pode digitar aqui e fazer a pesquisa. E aqui são as colunas com os custos por estado. Então, eu, como trabalho no Rio Grande do Sul, cataria aqui o valor do RS, tá aqui, ó, e usaria essa coluna aqui. Os custos, né, que estão nessa coluna aqui. Aqui em cima, ele te dá os valores dos encargos, ó, do horista e do mensalista, para o estado que tu está trabalhando. Como aqui eu trabalho no Rio Grande do Sul, ele usa a localidade de Porto Alegre aqui. Esses encargos aqui seriam do horista, ó, encargos para horista com desoneração, seria o desonerado, né? Encargos mensalista com desoneração, que seria o desonerado também. Sétimo item do menu, composições sem encargos. Basicamente a mesma estrutura dos anteriores, que eu mostrei para vocês. A diferença é que aqui, ó, pode ver que não tem encargos aqui em cima. Então, estes custos aqui por estado são sem os encargos sociais. Ó, tá até aqui em cima, ele tá nos dizendo que é o relatório de custos de composições sem encargos sociais, ó, sem encargos sociais.
Database de referência está aqui, dezembro de 2024. Os filtros são os mesmos, ó, tanto pelo código como pela descrição. Tu pode escrever, digitar aqui e filtrar também. E utiliza o valor aqui no estado que tu está trabalhando. Faz a pesquisa aqui. Eu trabalharia no Rio Grande do Sul, então seleciona os valores dessa coluna aqui. E estamos cientes que essa tabela aqui são os valores sem encargos sociais. O último item da lista é o relatório de composições analítico. Vou clicar nele e ele nos leva para essa aba aqui do analítico. Aqui basicamente são as composições abertas. É o que tem dentro de cada composição. Para exemplificar, vou pegar aquele mesmo código que nós usamos no exemplo anterior. Seria o 88489. Confirmar. Então, já localizou aqui a composição. O que está em negrito aqui é a nossa composição principal, que está em análise. O que não está em negrito aqui seriam os itens que estão dentro da nossa composição, que juntos eles formam a nossa composição principal, no caso. Então, para fazer 1 metro quadrado dessa pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 2 de mãos, eu preciso de um servente, de um pintor e da tinta. E aqui do lado estão os coeficientes. Eu preciso de 0,0544 horas do servente, 0,1631 horas do pintor e 0,2285 litros desta tinta para fazer 1 metro quadrado dessa pintura. E agora o último item do nosso menu aqui é o analítico com custo. Ó. A gente clica aqui e ele nos leva para essa aba aqui do analítico com custo. Aqui a gente vai ter que aplicar alguns filtros. Ó. Aqui dos encargos sociais, tu tem que selecionar se é sem desoneração, com desoneração ou até mesmo sem encargos. Eu vou utilizar esse com desoneração. Aqui tu seleciona o estado. Vou selecionar o meu estado aqui, o Rio Grande do Sul. Aqui tu digita, aqui do lado tu digita o código da composição que tu quer localizar. Então, eu vou usar o mesmo exemplo anterior, ó, que é o código 88489. E aqui tu vai dar um enter agora. Ele vai pesquisar e já encontrou aqui, ó. A mesma coisa, é a mesma, basicamente a mesma estrutura do analítico ali anterior, só que a diferença é que aqui ele te dá os valores, os custos. Aqui o que está em negrito é o custo para 1 metro quadrado da nossa pintura aqui, da nossa composição principal. Tudo que está em negrito aqui forma a nossa composição principal. R$ 13,08 para fazer 1 metro quadrado, é o custo direto. E o que não está em negrito aqui é o que tem dentro da composição, que é o servente, pintor e tinta. Ele nos dá os coeficientes aqui e os custos, custos unitários e os custos já multiplicados aqui pelo coeficiente, para formar o nosso custo total aqui da nossa composição. Detalhe que aqui ele não está fazendo separação de custos por material e mão de obra, né? Ele está dando um custo aqui fechado para nós. E agora eu vou mostrar para vocês uma maneira que eu encontrei aqui de separar o material da mão de obra nessa nova versão aqui do Sinap. Ó. Aqui eu tô com a planilha que eu fiz, que eu gravei o vídeo passado, e aqui embaixo eu simplesmente copiei uma linha dela para a gente ver como é que faz nessa nova modalidade. Vamos voltar lá para a nova versão do Sinap. Tá aqui. Esse aqui eu já mostrei como é que faz essa busca aqui, né? Que essa daqui seria a planilha analítica com custo. E também podemos encontrar aqui na composições com desoneração, na planilha aqui de composições com desoneração. A gente utiliza o mesmo código, aqui, ó, tá aqui o 88489. Vamos filtrar aqui, 88489. Confirma. Tá aqui a nossa composição. Eu vou utilizar o valor de referência do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Então é 13,08 o custo fechado para fazer 1 metro quadrado da nossa pintura. Eu vou transferir esse valor aqui para a nossa planilha. 13,08 o custo unitário. Ó, ao contrário da versão anterior, ela não está separando material e mão de obra. Então eu vou ter que descobrir como fazer isso. Ó. Agora a gente vai ter que abrir essa nova tabela aqui, ó, que é a Sinap, mão de obra, e aqui tem a data base de referência. Nós estamos trabalhando com dezembro de 2024. Vou abrir ela aqui, ó. Aqui a gente vai ter que filtrar o código da nossa composição, que é o 88489. Vamos filtrar aqui. Só que essa aqui é a sem desoneração. Nós estamos trabalhando com desoneração, então vamos trocar aqui embaixo aqui, ó. Agora sim, tá a planilha correta. Vamos filtrar aqui. 88489. Confirma. Tá aqui a nossa composição.
Isso aqui vai nos dar o. Eu vou achar aqui do Rio Grande do Sul, tá aqui ele aqui, ó. Isso aqui vai nos dar o percentual de mão de obra sobre aquele custo lá que nós encontramos na outra tabela. Então, eu simplesmente posso copiar esse percentual daqui, Ctrl C, e agora vamos levar para nossa planilha orçamentária. Aqui. Como ele é mão de obra, o que eu vou fazer? Aqui na célula de mão de obra, eu vou dar um igual, vou colar aquele percentual e vou multiplicar pelo nosso custo unitário aqui total, né, de material mais mão de obra, que seria esse 3,108. Enter. Podemos notar aqui que ele está dando nas outras aqui que tá, nas outras células que está multiplicando automaticamente, está dando uma diferencinha. Ó, essa aqui 274,51 na versão anterior e essa aqui 274,48 na atual versão. Para corrigir essa diferença aqui, eu vou simplesmente colocar um arredondar na fórmula aqui. Vou arredondar em duas casas decimais, quer ver? Arrede, abre parênteses, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses. Enter. Ó, agora o valor fechou igualzinho ali, ó, centavo por centavo. E nesse aqui do material, simplesmente é a diferença. O que nós vamos fazer agora? Eu posso pegar aqui o custo unitário total aqui e subtrair essa mão de obra calculada aqui já, menos a mão de obra calculada. Então, dá um Enter. E ele já achou 9,20. Então os valores ficaram iguais da versão anterior, só que com essa nova modalidade aqui. Eu encontrei essa maneira de fazer. Podem ter outros? Podem ter outros. Mas eu achei esse jeito de fazer aqui e estou compartilhando com vocês. Daí ficou assim, ficaram os mesmos valores da versão anterior. Pode ver aqui, ó, todas as outras multiplicações também, ó, os valores fecharam centavo por centavo até o final lá, tudo certinho. E podem ver que na outra, ó, na outra primeiro foi preenchido material, mão de obra, total, e o total foi a soma deles. Aí nessa versão nós preenchemos primeiro o total, e aí na mão de obra nós colocamos a multiplicação, daquela nova tabela lá, multiplicamos pelo custo unitário aqui total, né? E por último a gente subtraiu do custo unitário total, tiramos a mão de obra, aí o que sobrou é o custo de material dele. E aqui vamos dar uma olhadinha na tabela Sinap na versão anterior para confirmar esses valores aqui, quer ver? Eu já estou com a nossa composição aberta aqui. Então, ó, o valor de material 9,20. Vamos lá conferir. Ó, 9,20. Valor de mão de obra 3,88. 3,88. 3,88. Tá tudo fechando aqui. E o total da composição aqui, 13,08 custo total. 13,08 custo total. Então, fechou. Podemos comprovar que essa metodologia aqui tá funcionando. E se esse vídeo foi útil para ti, considere te inscrever no canal, deixar aquele like para que eu possa continuar produzindo conteúdo com essa qualidade aqui para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!